Agora, 8 horas e 42 minutos, nós estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, para falarmos agora sobre produção agrícola. Eu já dou as boas-vindas à nova presidente da Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, a Silvia Masrua, que é a primeira mulher a presidir a Embrapa. Bom dia, Silvia, seja muito bem-vinda, hein? Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui no Jornal Gente. Olha, a gente fala muito da Embrapa aqui na Band, no Jornal Gente, sobre o trabalho da empresa e o quanto esse trabalho foi relevante para fazer com que a agricultura brasileira se transformasse ao longo das últimas décadas, fazendo com que o Brasil hoje seja responsável por um em cada 5 pratos de alimento consumidos no mundo. O Brasil hoje tem uma relevância gigantesca na produção e na exportação de alimentos. O PAC tem uma verba destinada à Embrapa, não é, Silvia? R$ 1 bilhão até 2026. Você achou que esse recurso é um recurso suficiente? E você, como gestora da Embrapa, vai fazer que tipo de uso desse recurso que deve chegar? Sim, esse recurso é muito importante para a gente. Ele veio... a Embrapa, nós estamos aí completando 50 anos esse ano, né? Então, a gente comenta que a agricultura brasileira hoje é referência em agricultura tropical, graças a uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, que a Embrapa teve um papel muito importante, junto aí os órgãos estaduais de pesquisa, as universidades, a parceria público-privada, que fez chegar a nossa agropecuária até aqui, né? Hoje nós somos grandes produtores, exportadores de alimentos para o mundo todo. E isso graças a essa ciência e tecnologia, só para vocês terem uma ideia, nesses 50 anos nós passamos aí de 25 milhões de áreas plantadas para 65 milhões, aumento de 40 milhões de hectares, mas ao mesmo tempo nós aumentamos 140% a nossa área, mas nós aumentamos a nossa produção, a nossa produtividade em 580%. Então, graças a aumento de produção e produtividade no mesmo hectare, na mesma área. Isso graças à ciência e tecnologia. Entretanto, para a gente, esses 50 anos, né, a gente tem, o país, né, teve uma estratégia de investir em ciência e tecnologia. E nos últimos 10 anos caiu muito o investimento da Embrapa, nós não tínhamos praticamente nada de recurso de investimento em infraestrutura, né? Esse recurso do PAC é para investimento, priorizando aí algumas unidades, né? 2 unidades da Embrapa que nós temos na Lagoas, em Cocais, no Maranhão, né, que elas já existem, já temos pesquisadores trabalhando lá, que é a Embrapa Alimentos e Territórios e a Embrapa Cocais, mas que elas não têm sede própria, né? Hoje eles estão em locais alugados, tal, foi criado em 2014, mas não foram finalizadas. Tem o projeto, mas não foram finalizadas as obras dessas unidades. Então, já são unidades que existem, já estão em andamento, 5 anos aí de pesquisa, mas nós precisamos, então nós vamos, esse recurso vem para priorizar esse trabalho, que é muito importante no foco aí da inclusão produtiva do pequeno e médio produtor, trazendo aí tecnologia para que eles possam melhorar aí o modelo de produção deles, o sistema de produção, né, diminuir essa desigualdade aí entre o pequeno e o médio produtor com o grande produtor. Então, essas 2 unidades é uma prioridade. Temos também recursos aí para investir na modernização dos laboratórios da Embrapa, aí nas 43 unidades de pesquisa da Embrapa. Isso é muito importante porque o impacto da pesquisa a gente às vezes não sente de imediato. Então, se a gente não investir e não manter a Embrapa como um centro de excelência em pesquisa agropecuária, esse impacto do nosso setor do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira, a gente vai sentir daqui 5, 10 anos. Então, é um momento de revitalização desses laboratórios, modernização de equipamentos, e também no PAC nós conseguimos aí, não adianta só a Embrapa, né, a modernização da Embrapa, nós conseguimos também um recurso para todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Então, para os órgãos estaduais de pesquisa agropecuária, 18 órgãos estaduais de pesquisa agropecuária, que há muitos anos também não tem investimento em infraestrutura. Silvia, Sônia Blota aqui. Desculpa, Cláudia, só pegando um gancho no que ela falou, eu queria parabenizá-la, né, por ser a primeira mulher na presidência da Embrapa. Isso é importante para todas nós. E eu conheço você de ser uma grande pesquisadora. E eu queria saber como vai funcionar a mulher pesquisadora e gestora agora nessa nova fase da tua carreira.
Realmente é um grande desafio. Ao mesmo tempo que é uma honra assumir, a primeira mulher a assumir a presidência da Embrapa, a responsabilidade é muito grande, né, pelo tamanho da empresa e pelo desafio. Assim, eu estou 34, agora dia 4 de setembro eu faço 34 anos como pesquisadora na Embrapa. A minha área, sempre desenvolvi uma área que foi disruptiva na própria empresa. Trabalhei com a parte de agricultura digital, de inteligência artificial aplicada à agricultura. Então, há 20 anos eu terminei meu doutorado nessa área, já falando de inteligência artificial, que hoje todo mundo fala, e trabalhando com diagnóstico de doenças de plantas, com índices de sustentabilidade, aplicando a inteligência artificial nesses temas, em parceria com outras unidades da Embrapa. Fui gestora, né, da Embrapa Agricultura Digital, chefe de pesquisa de 2009 a 2015, de 2015 a 2022, chefe geral da unidade lá. E eu tenho assim, me dedicado muito, né, pensado muito como ajudar a fomentar a inclusão digital para o pequeno e médio produtor no país, né, um projeto mais estratégico. E no último ano eu me dediquei, né, aprovei inclusive um projeto FAPESP para criar 10 distritos agrotecnológicos no país para trabalhar com diferentes sistemas de produção, desde sistemas agroflorestais no norte, como sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no centro-oeste, café, hortifruticultura, várias culturas e sistemas de produção, trabalhando aí para trazer as tecnologias digitais, desafios de conectividade e de capacitação. E esse projeto começou esse ano, né? Então, veio o convite para assumir a presidência da Embrapa, mas é um projeto estratégico, tem toda uma equipe, várias unidades da Embrapa por detrás, e a gente vai conseguir fortalecer esse trabalho também, né? Eu acho que é um momento importante na Embrapa da gente ter uma visão mais sistêmica, mais estratégica de alguns projetos de pesquisa. Então, para mim, é disruptivo nesses dois pontos, né? A primeira mulher, uma mulher de tecnologia, assumindo aqui a gestão com uma visão mais sistêmica da empresa como um todo, né? Sempre o meu trabalho foi mais transversal junto às várias unidades da Embrapa. Então, é uma oportunidade para a gente estar desenvolvendo esse trabalho na empresa como um todo. Presidente, bom dia. Parabéns aí pela posse no cargo de presidente da Embrapa. A Embrapa é uma dessas empresas que nos orgulham muito, né? Por onde a gente anda, inclusive fora do país, né? A gente olha assim para aquelas áreas plantadas em outros países. Olha, esses caras estariam em situação melhor se tivessem uma Embrapa por aqui, né? Mas assim, a Embrapa foi fundada em 1973, né? Pleno regime militar. E de lá para cá, foi turbinada pelo ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, recentemente falecido, mas sempre dependeu ali de recursos orçamentários do governo, da benesse do ministro e etc. Eu gostaria de saber o seguinte, sendo uma empresa que orgulha tanto as pessoas, né, e que, sobretudo, aquelas que prestam atenção, que estão atentas em relação ao agronegócio brasileiro, que colocou o Brasil, né, numa posição privilegiada, né, como player internacional nessa área aí da economia, que é exatamente a de produção de alimentos. A Embrapa não cogita, digamos assim, um grito maior, de um passo mais largo no sentido da sua autonomia financeira? Por exemplo, se listando numa bolsa de valores, atraindo investimento privado, inclusive do próprio agronegócio, que tem todo o interesse nisso, né, de apoiar de forma mais decisiva a Embrapa. A Embrapa tem planos de, acabar sendo motivo ali, ou pelo menos colocar à disposição suas ações em bolsas de valores no Brasil e no exterior? Sim, a Embrapa, ela realmente ela é uma empresa pública, tem uma importância dela ser uma empresa pública, porque ela acaba trazendo uma neutralidade aí para pesquisar. A gente comenta que a Embrapa, literalmente, ela pesquisa de A a Z, de açaí a zebu, e realmente, se a gente vai lá para o Nordeste, Norte, né, a gente está falando de açaí, vai para feijão caipira no Nordeste, vai aqui a Embrapa Soja lá no Sul, com grãos. Então a gente trabalha com várias culturas, desde grãos, carne, e com sistemas de produção diferentes. Então ela ser uma empresa de Estado, né? Ela traz nesses 50 anos, foi o que trouxe, né, uma blindagem para a Embrapa técnica, para ela poder desenvolver e atender,
né, a todos os 5 milhões de produtores, e aí eu faço um parênteses aqui, porque o sucesso da Embrapa é graças a esses 5 milhões de produtores que existem no país, que são empreendedores, eles são ávidos por novas tecnologias, eles são parceiros da Embrapa para validar essas tecnologias. Então, a parceria público-privada, a Embrapa já trabalha há muitos anos, além do recurso que vem do governo, a Embrapa já trabalha com a parceria público-privada no desenvolvimento de novas cultivares, né? Agora mesmo a gente tem lançado muitos insumos de base biológica, e esses recursos entram como royalties na empresa, mas ainda hoje é muito pouco esse recurso perto do que a Embrapa precisa, né? O que acontece? No país, a gente ainda não tem uma cultura das empresas privadas investirem diretamente em pesquisa de médio a longo prazo. As empresas privadas, hoje a gente aumentou muitas parcerias com empresas privadas, a gente tem aí 25% de projetos, de 1.000 projetos mais ou menos, 25% é parceria com empresas privadas. Mas quando você olha o recurso que elas colocam, corresponde a 5% desse total de projetos. Então, é muito pouco. É diferente em outros países, como nos Estados Unidos, na Europa, as empresas privadas investem mais em pesquisa, né? Mesmo a médio e longo prazo, não só a curto prazo. Então, nós precisamos melhorar isso. Existe uma sensibilização das cooperativas, dos órgãos de classe da agropecuária brasileira, querendo investir na Embrapa, vendo que a Embrapa está precisando de recursos, até porque eles sentem que se a gente não participar desse processo, eles não participarem, esse reflexo vem daqui a pouco, né, daqui 5, 10 anos. Então, é importante, mas a gente tem um comprometimento, sim, isso tem antenado, mas a gente tem buscado novas formas, nós estamos atrás, inclusive, na minha carreira na Embrapa, eu desenvolvi muito essa questão de parceria público-privada, até nessa área de tecnologia, trazendo aí também as startups, esse movimento de startups, de agtechs, justamente para ajudar a gente a levar também as tecnologias para o campo, gerar inovação no campo. Então, é um desafio que a gente tem também de aumentar essas parcerias público-privadas também. Criar novos modelos para captação de recursos complementares aos recursos do governo federal. Presidente da Embrapa, Silvia Masrua, está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Ontem, presidente, nós tivemos a presença do líder do movimento do Sem Terra, João Pedro Stedley, na CPI, que está investigando essas invasões de terra que aconteceram aí no Brasil, né? E ele tocou no assunto da invasão de uma área da Embrapa no Nordeste brasileiro. Vamos acompanhar o que ele disse aqui para a gente repercutir com a senhora essa declaração. O MST sempre defendeu a Embrapa como uma empresa pública. Agora nós temos o direito de fazer críticas, porque 80% da pesquisa da Embrapa, e vocês podem chamar a presidenta para vir aqui depois, era destinada aos interesses do agronegócio. E nós queremos que, pelo menos como empresa pública, ela se dedique também a pesquisar os temas de interesse da agricultura familiar. O que nós recebemos de informe, até pela imprensa, que lá não havia pesquisa para agricultura familiar, mas, reconheço, se houve, foi um desvio, vamos dizer assim. No entanto, note, os companheiros não destruíram nada. Cada acampamento tem autonomia do que faz. Muitas vezes eles exageram, erram. Concordo, às vezes eles exageram e erram, mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Eu posso até fazer uma autocrítica, porque os jornalistas me perguntam, tá bom, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. Mas eles decidiram, porque era a área pública mais próxima, e entraram na Embrapa não para reivindicar a área da Embrapa, entraram na Embrapa para chamar a atenção da opinião pública, e conseguiram. Tá aí a declaração, então, do líder do movimento do Sem Terra. Presidente, quais foram os prejuízos aí dessa invasão? Como é que a senhora recebeu, né, essa declaração aí do líder do movimento do Sem Terra? Bem, o Stedley colocou aí, né, essa questão da invasão lá na Embrapa Semiárido. A Embrapa Semiárido, ela é praticamente 100% pesquisa na área de agricultura familiar. Na verdade, a Embrapa, hoje, se você for contemplar os projetos de pesquisa, os ativos que a gente tem, de 4.000 ativos tecnológicos que a gente gerou já aí na pesquisa, que hoje nós temos na nossa base de portfólios, 1.800 são ligados à agricultura familiar, 45%.
Nós temos aí 9 unidades no Nordeste, 7 unidades no Norte, então só aí já são 16 unidades, que a Embrapa tem 43, só aí, né? Aí quando você vai para o Sul, a gente tem mais unidades que trabalham também com agricultura familiar. Então, assim, na verdade, é bem distribuído o trabalho da Embrapa para os 5 milhões de produtores rurais. A Embrapa atua com 5 milhões de produtores rurais. É mais ou menos 50% aí os nossos projetos e os nossos ativos gerados pela empresa. E no semiárido é 100% agricultura familiar. Lá praticamente as nossas 7 unidades, lá 9 unidades, né, do Nordeste, elas trabalham com agricultura familiar. A Embrapa Mandioca Fruticultura na Bahia, Embrapa Semiárido ali, Embrapa Meio Norte trabalha com feijão, calpi, apicultura. A gente tem a Embrapa Tabuleiros Costeiros, ali na Tabuleiros Costeiros a gente trabalha com a parte de grãos, mas tem outros trabalhos também para agricultura familiar. Então, assim, eu acho que essa informação é importante a gente esclarecer aqui, mas não causou, assim, a gente foi conversado, eles saíram, não teve nenhum prejuízo econômico, eles entraram, né, na área, mas logo que foi negociado, eles saíram, não teve prejuízo econômico, não teve nada lá na área, não. Presidente, o professor José Pastore, que sempre está conosco aqui, nosso entrevistado frequente, é também nosso ouvinte, então está acompanhando a sua entrevista, diz que está mandando os parabéns à senhora pela nomeação, também à Embrapa, o professor José Pastore, que fez parte ali daquele grupo, não é, de pioneiros que participaram da criação da Embrapa há 50 anos, até foi recentemente homenageado em Brasília por isso, então aproveito aqui a nossa conversa para lhe passar no ar esses cumprimentos também do professor sociólogo José Pastore. Eu agradeço aí os cumprimentos. Ele realmente foi daquele grupo visionário que criou a Embrapa, né, que a gente reconhece e agradece muito essa liderança aí que teve lá 50 anos atrás, pensando, né, na importância de ter uma empresa para adaptar, né, as tecnologias que eram geradas no clima temperado, adaptar para o nosso tipo de clima e solo, para o clima tropical, e a gente virou, né, a Embrapa, essa referência em agricultura tropical para o mundo todo. A nova presidente da Embrapa, Silvia Marruá, falou conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Muito obrigada, hein? Boa sorte para a senhora no cargo e já fica o convite aqui para um retorno em breve para contar as novidades da área de pesquisa agropecuária no Brasil. Obrigada, viu, Silvia? Eu que agradeço a Band News, Jornal Gente, pela oportunidade. A Embrapa está aqui à disposição de todos vocês. Grande abraço. Obrigada, a todos. São 9h da manhã, você está acompanhando o Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes e também pelo canal Band News TV. Rede